Marcos 4, do 35 ao 41. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: Passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, então esse texto aqui, ele é seguido de algumas parábolas do Senhor Jesus, e de tarde naquele dia, depois de ter contado algumas parábolas, então, ele decidiu ir para o outro lado, de onde estavam. Então esses versículos, eles descrevem, então, uma tempestade no mar da Galileia, no exato momento quando Jesus e seus discípulos estavam atravessando. Bem como um milagre também realizado pelo nosso Senhor ao acalmar a tempestade em um único momento. Poucos milagres registrados nos evangelhos, então, deixaram os apóstolos tão profundamente impressionados quanto esse. Tanto que a gente vai ver ali no versículo 41, que eles ficaram apavorados perguntando: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E 4, pelo menos, desses discípulos eram pescadores. Pedro, André, Tiago e João. Todos pescadores acostumados com o vento forte, o vendaval ali, as tempestades, e ainda assim preocupados se iriam morrer. Mas vamos seguir aqui então no texto, após essa breve introdução. Os versículos 35 ao 37, então, nós podemos ver, meus irmãos, que estar a serviço de Jesus não livra os seus servos de enfrentar tempestades na vida. E por que eu... meditando no Senhor, quando eu recebi esse convite para expor a palavra para vocês, por que veio esse texto, A gente está passando por uma fase bem turbulenta no país, nem vou entrar nos pormenores, mas todos sabem disso. Então, é um texto que vem para acalmar mesmo o nosso coração, para nos lembrar a quem deve ser temido. Mas vamos lá, então. Então, estar a serviço de Jesus não livra os seus servos de enfrentar tempestade. Por quê? Porque nós vemos aqui os discípulos enfrentando dificuldades, sendo jogados de um lado para o outro por uma tempestade no barco e correndo o risco de submergir. Então, batendo a água com força, o vento levando de um lado para o outro. E os discípulos preocupados, Então, se nós somos cristãos autênticos, meus irmãos, nós não devemos esperar que tudo corra suavemente na nossa jornada para o céu. Já viram aquele tipo de crente que você pergunta se está tudo bem e ele... Nossa, só provação, irmão? Só provação, só provação. É claro que na vida do cristão sempre terão provações. O mundo sempre nos tentará, sempre nos atacará. Mas devemos lembrar do nosso Senhor quando Ele diz que eu venci o mundo. E olha que fantástico, Essa lembrança é tão maravilhosa que deve nos gerar conforto. Então a gente não deve estranhar se enfrentarmos enfermidades, se tivermos perdas, privações, desapontamentos, como qualquer outra pessoa, porque faz parte de ser humano. Faz parte, essa vida orgânica, a gente não vai levar nada dela. Nós vamos perder coisas, vamos ganhar coisas. Temos o risco, no meio social em que vivemos, de ser assaltados, de apanharmos por causa da nossa fé, de sermos mortos por causa da nossa fé. Ainda no Brasil, ainda desfrutamos de uma bela liberdade religiosa, apesar dos ataques ideológicos que sofremos dia após dia. Mas faz parte. Após a morte do Senhor Jesus, o que aconteceu? Os apóstolos foram todos martirizados, exceto João. Estevão apedrejado até a morte. Quem somos nós para exigir, para falar assim: não, Senhor, eu não aceito esse tipo de coisa na minha vida.
Não, Senhor, aqui eu só quero vitória na minha vida. Quem somos nós para isso? Paulo foi decapitado, gente. Paulo foi decapitado, Paulo passou fome, foi preso, e ainda assim escreveu cartas em amor aos seus irmãos. Tanto que para a igreja da Galácia, ele ainda teve que falar assim contra os judaizantes, né, para os irmãos da igreja da Galácia. Acaso eu estou sendo inimigo de vocês por falar a verdade? O cara preso por causa do nome de Jesus. E um monte de gente atacando o povo de Deus. E ainda, o povo de Deus ainda quase, né, já cedendo à pressão dos judaizantes. E seguindo aqui então, diante das aflições, meus irmãos, né, Jesus nos ensina muitas lições preciosas. Tem coisa que a gente não vai aprender naturalmente. Tem coisa que vai ter que doer. É como um relacionamento. O casal que fala que não tem problema e que não discute, está mentindo. E se realmente não tem uma faísquinha ali, é porque as pedras não estão sendo moldadas. É porque os dois estão mentindo um para o outro. Porque muitas vezes a gente quer ser egoísta, muitas vezes a gente quer só que a nossa vontade prevaleça sobre o outro. E é nas dificuldades que a gente é mais moldado por Deus. Tem os momentos de graça nos quais nós somos constrangidos, mas ainda assim, essa graça, ela fere o nosso coração. Porque quando a gente percebe a graça de Deus na nossa vida, a gente olha para o lamaçal em que estamos, né, e caímos em prantos mesmo. Senhor, meu Deus, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Pobre, miserável pecador que eu sou. Dando continuidade, então, da mesma forma, então, Jesus nos mostra nosso próprio vazio e nossa fraqueza, nos atraindo, meus irmãos, para o trono da graça, que os apóstolos, né, os discípulos de Jesus, então, eles estavam apavorados, perguntando para ele: Senhor, não te importa que pereçamos, Deus? Né? Não te importa que pereçamos, Senhor Jesus? O Senhor não está vendo que a gente está correndo o risco de morrer aqui dentro e o Senhor está dormindo? O Senhor está dormindo aqui dentro, tranquilamente, não está vendo que esse barco aqui está batendo, está quase virando aqui, ó. A gente corre risco de naufragar, morrer aqui, ninguém vai dar conta da nossa morte aqui não. Vão só encontrar os nossos corpos boiando depois de um longo tempo, Senhor. O Senhor não se importa com isso. E muitas vezes na nossa vida a gente fica desesperado dessa forma. Deus, o Senhor não está olhando para mim? Deus, o Senhor não está vendo que minha esposa está doente? O Senhor não está vendo que eu estou desempregado? Que eu estou enfrentando uma série de dificuldades na minha vida? O Senhor esqueceu de mim, Deus? Muitas vezes a gente pensa dessa forma. Às vezes o nosso coração, mesmo que a gente não externalize, né? Às vezes é uma pessoa mais retraída, mesmo que não externalize, mas no coração fica ardendo aquele desespero. E chega a ser sufocante. Deus, o Senhor esqueceu de mim. Deus, não te importa que eu estou sofrendo? Então Jesus, ele mostra para a gente o nosso vazio, nossa fraqueza. Ele nos atrai para o trono da sua graça, purificando nossos afetos, desprendendo-nos desse mundo, né? Fazendo-nos ansiar apenas pelo céu. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus, né, vai falar: acaso, né, as aves do céu trabalham para comer? Não. Os lírios do campo se vestem com muito mais glória do que Salomão em toda a sua glória. Se vestem muito melhor do que Salomão em toda a sua glória. Então, se Deus cuida das aves do céu tão bem e dos lírios do campo, quem dirá de vocês, homens e mulheres de pequena fé? Quem dirá de nós? Miseráveis e pecadores que somos, mas que Deus, mediante a sua graça maravilhosa, nos alcançou. Quem dirá a nós? Então agradeçamos ao Senhor pelas tempestades, porque o sofrimento, ele tem um sentido muito bonito na nossa vida.
Mesmo que soe estranho, né? A gente pensa assim, nossa, o cara tá falando que sofrer é legal? Não. Depois que a gente sofre, né? Quando passa aquele sofrimento, quando passa aquela ressaca no nosso coração, não parece que a gente está melhor do que estava ainda no momento anterior ao sofrimento? Quando a gente vai aprendendo, sendo moldado pela graça do Senhor Jesus, quando a gente vai aprendendo a lidar com os nossos espinhos na carne, e o espinho na carne é nada mais, nada menos do que a graça de Deus colocando a gente no devido lugar, que é de joelhos diante de Deus. É isso que significa, meus irmãos. E seguindo ali no texto, então, nos versículos 38 e 39, meus irmãos, a gente pode ver que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Por que verdadeiramente homem? Porque ele tinha um corpo humano exatamente igual ao nosso. Um corpo que sentia fome, sentia sede, sentia dor, que se cansava e precisava de repouso. Então, depois de um dia inteiro pregando as boas novas, é óbvio que estará cansado. Óbvio que estará cansado. E ele estava dormindo tranquilamente, no meio de uma tempestade. O Senhor da tempestade estava dormindo em meio à tempestade. Então, ele pregou o dia todo, uma numerosa multidão ao ar livre. Então, não é estranho, meus irmãos, que sendo tarde, naquele dia, como diz o texto, após terminar o seu trabalho, Jesus estivesse dormindo. Claro que para nós é estranho, né? Está tendo uma tempestade, o barco está para lá e para cá. Quem que consegue dormir com o negócio? É como se estivesse tentando dormir num touro mecânico, né? Montado num cavalo correndo. Mas ele é o Senhor da tempestade. Vai que no seu consciente estivesse assim, a tempestade é minha mesmo, então vou dormir aqui tranquilo. E olha só que fantástico, né? Jesus sendo verdadeiramente Deus aqui, falando pro vento e ao mar, cala-te, aquieta-te. O vento obedeceu. O mar obedeceu. Vejam só que fantástico. O Senhor de toda a criação deu uma ordem para apenas um evento, um pequenino evento da sua criação. Pronto. É a mesma coisa nas nossas vidas, irmãos. Mesmo que a gente ache que o sofrimento está durando muito tempo, quem somos nós para dizer quanto tempo deve durar alguma adversidade, algum problema na nossa vida? Algum sofrimento? O luto? Claro que temos nossas particularidades. Não é, por exemplo, porque vamos supor que em mim o luto dure uma semana, pronto, né? Deus tratou meu coração, meu consciente, e comecei a viver em bonança depois de uma semana de luto. Não vai ser o mesmo para você, para vocês? Claro que não. Mas a gente tem que aprender, e isso é um exercício diário, a esmagar o nosso orgulho e aproveitar e ver, buscar entender o propósito de Deus do porquê Ele está permitindo que a gente passe por alguma determinada situação. Vejamos a situação do nosso país. Estamos num momento bem conturbado, né? A idolatria para cá, a idolatria para lá. Será que nós também não fomos idólatras nesses tempos sombrios? Será que nós não colocamos nossa confiança em homens em vez de colocar no nosso Senhor? Quando o Senhor quer punir uma nação, Ele dá governantes ímpios. Se bem que no Brasil nunca teve um governante cristão, né? E será que Deus não está querendo mostrar alguma coisa para nós nesse momento? E fora disso, vamos entrar nos pormenores da vida mesmo. Se estiver desempregado, se estiver enfermo, se estiver passando por um problema conjugal. E aí, tem algum parente que faleceu? O que Deus quer mostrar com isso? Talvez somente é que a gente repouse nele, porque as coisas demandam tempo, a cura demanda tempo,
Tudo demanda um certo tempo. A não ser que Deus, por um sinal miraculoso, né, venha e resolva na hora. Está com enfermidade, o Senhor estende a mão dele. A gente crê em milagre. Cremos na cura divina. Mas vamos lá então. Então, com poucas palavras, né, meus irmãos? Cala-te e aquieta-te. Jesus transformou tudo. Ali, a tempestade, o chacoalhar do mar, em grande calmaria. O Senhor Jesus, então, é aquele que, com o Pai, no princípio, utilizou poucas pessoas para realizar a criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Deus disse, haja luz e houve luz. Vejam só que incrível, né? É só isso. Haja luz e houve luz, meus irmãos. E foi assim, dia após dia. E é esse Deus que está sendo relatado aqui. Na forma de homem, sim, mas 100% Deus também. João 1, do 1 ao 5, vai dizer que quem era o próprio Deus, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por ele tudo foi feito, e sem ele nada do que foi feito existiria. O que é uma mera tempestade em meio ao mar, estando na presença de um Deus Todo-Poderoso? E ali seguindo, meus irmãos, no versículo 40, Jesus ele vai questionar os seus discípulos. Ele vai dizer assim, por que vocês estão amedrontados? Ainda não tendes fé? E olha que fantástico, né? Então os discípulos eles não pensavam em nada naquele momento, a não ser no perigo pelo qual estavam passando. E por isso que questionaram Jesus, mestre, não te importa que morramos, né? Que pereçamos? Ou na tradução NVT vai dizer assim, mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Acho interessante lembrar de umas desventuras que eu tive na minha vida. Eu pensei a mesma coisa uma vez que eu fui descer o rio de Morretes de boia, sabe? E olha só que interessante, eu sofro de hidrofobia. Então, né, ótima forma de vencer os medos. Aí descendo lá, tinha umas horas que eu enroscava numas pedras lá. Agora que eu morro, né? Ajuda aqui, ó. Se for pra morrer, né, morra rapidinho, né? Não tem que ficar me afogando aqui, não. Hidrofobia, não sei nadar. Aí é difícil, né? Mas vamos lá, então o desespero bateu. Quando fui voar de avião também pela primeira vez, gente do céu. Eu trabalho com tecnologia. Eu trabalho com TI. E ainda assim, quando o avião começou a subir pela primeira vez, agora que essa bagaça cai, né? Agora que isso aqui dá problema, eu vou cair, né, não sobra nada. Pelo menos com a pressão atmosférica ali, eu durmo e eu desmaio e pronto. Gente do céu. Aí o negócio ficou voando. Aí passava pelas nuvens e fazia... Jesus amado, pensa no homem que orou bastante. Foi, acho que, a época de maior quantidade de oração na minha vida. Foi a época que eu mais clamei a Deus, assim, poxa, Senhor. Mas aí, depois de tudo isso, aí pensando nesse texto aqui, pensei, nossa, que tolo que eu fui, né? Que tolo que eu fui. O Deus de toda a criação estava cuidando de tudo. Claro que foram exemplos bobos, né? Só para dar uma descontraída, mas para a gente refletir mesmo. Pensar nas coisas que acontecem na nossa vida e que a gente coloca Deus em xeque, né? Mas será que Deus me ama? Será que não? E vamos lá. Então Jesus já começou exortando os discípulos, falando assim, por que estão tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Aqui a tradução melhor ficaria, por que são tão medrosos? Aqui Jesus, a palavra para medrosos é deiloi no grego.
ela significa literalmente covardes, fujões, medrosos. Covardes, fujões e medrosos. Tipo um cachorro, quando você bate o pé e ele... Mas tem uns que são valentões, né? Se você bater o pé, daí você perde a canela. Isso, né? Então temos que usar o exemplo do fujão. Você bate o pé, sai até chorando até. É como se Jesus estivesse falando assim: escuta aqui, ó, cachorrinhos medrosos. Vocês não têm fé ainda? Por que estão com tanto medo? Não estão vendo que o Senhor de toda a criação está do lado de vocês? Não notaram que eu estou tranquilo aqui, dormindo? Para que ficar com tanto desespero assim? Vocês acham que eu queria que vocês morressem aqui comigo, que eu ia morrer com vocês aqui desse jeito? À toa. Então, medrosos, vocês ainda não têm fé? E essa pergunta tem que entrar penetrando o nosso coração com tanta força que sempre que a gente estiver em meio a alguma tempestade na nossa vida, passando por algum sofrimento, a gente mesmo se lembre de: medroso? Ainda não tem fé? Claro que é muito fácil a gente falar. Mas a fé nossa é como eu gosto da ilustração de que a fé é como um músculo, né? Você tem que ficar exercitando ela para que ela tome uma boa forma, para que ela seja cada vez mais saudável. Então, em tudo, enxerguemos então e colemos essas palavras no nosso coração. Medrosos, ainda não tem fé? Por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja. O nosso coração deixou de ser um coração de pedra e passou a ser um coração de carne. Aquilo que antes não nos gerava sofrimento, não nos gerava constrangimento, hoje gera. E por causa disso, devemos buscar alimentar o nosso coração, com a palavra do Senhor. Crescer de fé em fé. Por quê? Porque a nossa casa foi construída onde? Sobre a rocha, que é Cristo. O alicerce da igreja. Não é a areia. A gente não pode ter uma fé líquida, uma fé fluida, que é como a água. Não é passa aqui pelas nossas mãos, escorre, pronto, acabou e já era. Nossa fé tem que ser tácita, ser firme. Por mais que doa. Vai ter vezes que a gente vai ter que engolir sapo, como diz o ditado? Vai ser difícil? Vai. No casamento a gente tem que viver isso. Na igreja tem que viver isso. No mundo a gente vai ter que viver isso. Por isso o Senhor Jesus vai dizer, para dar a outra face. Para perdoarmos 70 vezes 7, e não é 490 perdões. Se o seu cônjuge errar contra você, você não vai falar para ele assim: agora é só 489. Agora é 488 e assim por diante. Não, é porque o seu perdão tem que ser perfeito, assim como aquele que te perdoou. E nisso consiste a vida cristã. Crescer, de fé em fé, até atingirmos a estatura do varão perfeito. E nós ficamos com medo, meus irmãos, porque muitas vezes nós, no fundo do nosso coração, nós duvidamos que Deus esteja no controle. Essa é a grande verdade. Nós enchemos nossa alma de pavor porque pensamos que as coisas estão fora de controle. E ficamos desesperados porque julgamos que estamos abandonados à nossa própria sorte. Essa é a grande verdade. Se Deus está deixando passar por isso daqui, não está no controle não. Que nem quando a gente estava conversando na escola bíblica agora há pouco, Deus não é pego de surpresa. Deus tem o controle de tudo. Mas se Deus sabia? Deus sabia. Continuou sabendo e aconteceu assim. Por quê? Porque Deus não trabalha com hipóteses. Não trabalha com possibilidades. O que é, o que foi, o que será, será. Não tem meio termo para Deus. A gente vê isso. A gente vê isso na sua palavra. No versículo 41, meus irmãos. Então,
Os discípulos ficaram apavorados, dizendo uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Já pararam para pensar? Quem é esse que fez cada árvore dessas que a gente pode ver ali fora? Que pigmentou todas as coisas da forma que são? Já pararam para pensar no tamanho da criatividade de Deus para criar cada rostinho aqui, um diferente do outro? Um com bigodão, outro com a barbona, né? Eu careca, né? Eu era cabeludo, meu cabelo era aqui na cintura. Então, só que daí fui punido com a calvície. Mas vamos lá. Então, Deus criou tudo com os mínimos detalhes, né? O elemento que foi utilizado para fazer a argamassa aqui, para colocar esse azulejo em cima. Já pararam para pensar no tamanho da complexidade, da criatividade de Deus? E olha só que fantástico, Deus compartilhou isso conosco de tal forma que nós pudéssemos ser criativos para fazer essas coisas. Veja só que legal, o nosso celular toca na tela. E a gente pode conversar com outra pessoa a quilômetros e quilômetros de distância. Dá para conversar com uma espaçonave lá bem lá longeão, né? Lá do lado da Lua. Deve demorar um pouquinho, né, para chegar aqui a mensagem, né? Porque não tem cabo de rede que alcança, então tem que vir por sinal. Mas vejam só que fantástico, né? Então esse dom criativo foi passado de Deus para nós. Mas voltemos a observar o Senhor. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Em João 8:58, Jesus vai falar para os fariseus: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui Jesus está usando um hebraísmo para dizer: eu sou Deus. Eu sou Deus. E não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Isaías 9:6, apontando para Cristo, vai dizer que Ele é quem? Que Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É o grande eu sou. É o Deus maravilhoso, é o Criador de todas as coisas. Que é um vento, que é uma chuva, uma tempestade, que é um mar agitado, perto daquele que consegue pôr toda a água do mundo na palma da sua mão. Eu gosto muito da ilustração do autor de Eclesiastes, né? É tudo fumaça, é tudo vaidade, é tudo fluido. É tudo pequeno demais se comparado a Deus. Gostei de uma ilustração do pastor Hernandes que ele diz assim: as tempestades, elas são pedagógicas. Elas são a escola de Deus para nos ensinar as maiores lições da vida. Aprendemos mais na tempestade, muitas vezes, do que nos tempos de bonança. Foi através do livramento da tempestade que eles tiveram, os discípulos tiveram uma visão mais clara da grandeza singular de Jesus. Os discípulos que estavam com medo da tempestade, agora estão cheios de temor diante da majestade de Jesus. Olha só que fantástico, né? E reparar numa mudança no cenário, né? Ai, Senhor, meu Deus do céu, né? Vou morrer aqui, Senhor. Tá vendo? E agora? Então, acalma-te, aquieta-te. Agora mudou, agora o temor mudou. Em vez de temer a tempestade, passaram a temer o Senhor na tempestade. E é aí que nós devemos estar. No lugar de quem teme o Senhor nas tempestades. A gente não precisa ter medo do resto. Não precisa temer o resto. Ele está sob controle. Então, com isso em mente, nós podemos entender que nenhum sentimento, então, trazendo para
aplicação para a nossa vida, então, que nenhum sentimento impulsivo é tão forte que Jesus não possa domar. Ele pode domar toda a criação, quem dera o nosso coração. Nenhum temperamento é tão rude e violento que Jesus não seja capaz de transformar. O cara na vida de ímpio dele era brigão, era assassino, drogado, mulherengo, etc, etc, etc. Veio para Cristo. Nossa, é outra pessoa. Óbvio que é outra pessoa, né? É uma nova criatura. Está em Cristo, tem uma vida agora habitando nele. Estava vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. E agora é vivo. Agora é uma nova pessoa. E nenhuma consciência é tão inquieta que ele não possa acalmar. Meus irmãos, as nossas ansiedades devem ser colocadas todas diante do Senhor. Todas. Todas e todas. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja. Significa que seremos curados magicamente de uma ansiedade na nossa vida, alguma tempestade na nossa vida? Às vezes sim. Mas às vezes não. E é com confiança no Senhor que a gente vai sobreviver. Então o que nós devemos pensar se nossos parentes, meus irmãos, se voltarem contra nós? Ou se nossos vizinhos se puserem a rir e zombar da nossa fé? Olha lá o crente! Olha que coisa de bobo, acredita em cobra falante. Acredita que o barro virou gente. Rapaz, que coisa de bobo isso. A sua fé vai contra o meu princípio político. Você vai ter que ir para um paredão hoje. Sua fé vai contra o meu jihad. Vai contra o meu islamismo. Ou você se curvar lá, ou já era para você. Ou você se adequa aos princípios nossos, da nossa sociedade, que está cada vez mais se modernizando, ou você aceita o casamento homossexual, liberação das drogas, ou você tem que ir preso. Você tem que ir preso, porque você não aceitar tal coisa é preconceito, é homofobia. Você ser contra esses princípios vai contra o que a gente ensina nas escolas para os seus filhos. Você quer se posicionar contra? Beleza, vamos mandar o conselho tutelar para tirar a guarda do seu filho, porque você está ensinando coisas que são contrárias ao que a gente quer. Já pararam para pensar nessas coisas? Talvez nunca tenha acontecido, mas se buscar pela internet afora, vocês vão ver que tem pessoas que sofrem, né? Irmãos nossos que sofrem por essas questões e são perseguidos por causa disso. Por causa da fé em Cristo, porque não quer negar os princípios da fé. Se a nossa situação, né, nesse caso não for favorável, se nossas tentações forem grandes, meus irmãos, todos nós temos as nossas tentações. Tiago vai dizer, ninguém diga que por Deus é tentado, porque Deus não provoca tentação. Mas cada um é tentado segundo a cobiça do seu próprio coração. Seja alguém que tenha problema com pornografia, com álcool, com drogas, com mentira, com atrasos. É porque atraso também é pecado. Porque você prometeu que você combinou que estaria em um determinado horário, em determinado lugar, você não chegou naquele horário, então cometeu uma mentira. Os pecadinhos cotidianos, né, que a gente acaba abraçando assim, tipo, não dá nada. Não tem problema não. Mas são essas coisas que vão moldando o nosso coração para que a gente se entregue a pecados que aos nossos olhos podem ser piores. Então, todas essas coisas, nada serão se Cristo estiver ao nosso lado e se estivermos presos a Ele no mesmo barco. Essa ilustração do barco é muito interessante, né? Então,
Se a gente estiver no mesmo barco que Cristo, pode vir a tempestade, pode vir a dor, pode vir a lágrima. Apocalipse não vai dizer que todas as nossas lágrimas serão enxugadas? Quem crê nisso aqui? Imagino que todos creiam. Se temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, então nós cremos que toda lágrima será enxugada e que toda dor cessará. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Senhor. Então maior é aquele que é por nós do que todos que estão contra nós. Longe de fazer qualquer apelo triunfalista, mas é uma grande verdade na Escritura. Maior é o Deus de toda a criação do que o pecado, do que aqueles que querem nos atacar, do que aqueles que querem subverter os ensinos dos santos apóstolos. Então, meus irmãos, pergunta, né? E aqui eu encerro. A quem nós devemos temer? As tempestades ou o Senhor das tempestades? Que essa mensagem sirva para consolar o coração de cada um de nós e como uma exortação para que a gente viva uma fé cada vez mais firme, madura e pura, de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos.